Nos coloquemos em pé, nós vamos ler a partir do verso 9. Atos 27, a partir do verso 9. E passado muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a navegação há de ser incômoda, e com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para as nossas vidas. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. E como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais deles foram de parecer que se partisse dali para ver se podiam chegar a Fenice, que é um porto de Creta que olha para o lado do vento sudoeste e noroeste, e invernar ali. E soprando o sul brandamente, lhes pareceu bem, ou lhes pareceu terem já o que desejavam, e fazendo-se de vela, foram de muito perto, costeando Creta. Hoje à noite, Deus permitindo, eu quero falar com você como precisamos agir em tempos de crise. Como precisamos agir em tempos de crise. Pai querido e glorioso, talvez todos nós aqui estejamos passando por algum tipo de crise, seja financeira, seja espiritual, seja física, seja emocional. Só Deus sabe o que se passa na vida de cada um de nós e dentro da casa de cada um de nós. Mas, Senhor, eu peço que a Tua palavra possa vir ao encontro das nossas necessidades com poder, que ela possa trazer libertação, que Deus possa usar a palavra dEle neste momento para causar um grande impacto em nossas vidas e causar transformação em cada um de nós. Senhor, venha me usar para trazer a Sua palavra, mas o Espírito Santo é quem pode convencer, o Espírito Santo é quem pode tocar nos corações, e nós pedimos que Ele faça isso. Nós damos permissão para que Ele nos ajude e para que Ele possa tocar em nós. No nome de Jesus, amém. Podem se assentar. Como precisamos agir em tempos de crise? Paulo, apóstolo, aqui ele estava sendo levado como prisioneiro para a cidade de Roma. Eles estavam a caminho de Roma. Ele e mais 275 pessoas ocupavam aquele navio que saiu do Egito, mas estava rumo à Itália, transportando, além de prisioneiros, grãos e muitos tipos de alimento. Inspirado pelo Espírito Santo, Paulo previu, ele profetizou que a navegação seria muito dificultosa. No verso 10, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para as nossas vidas. Paulo sabia que alguma coisa de muito ruim iria acontecer durante aquela viagem, durante aquela navegação. Naquela época, irmãos, não havia instrumentos de navegação como há nos dias de hoje. Então as embarcações evitavam o mar durante o período de inverno. Mas por alguma razão, este navio não seguiu as regras daquela época. Nesta altura, Paulo, ele já era um viajante experimentado. Ele já havia viajado em alto mar mais de 5.600 quilômetros. E ele sabia exatamente o que estava dizendo. Nos últimos 100 anos, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, que somos nós, passou por pelo menos 5 tipos de pandemia. Mas sem o alarde, e sem o medo que nós vimos em 2020 a 2023. O curioso é que dessas 5 pandemias, 4 delas vieram exatamente da China. 1918, a gripe espanhola, nós diríamos que é a mãe de todas as pandemias. 1957 foi a gripe asiática. 1968 foi a gripe de Hong Kong. 2009 foi a gripe suína.
e agora mais recentemente foi a pandemia do novo coronavírus. Só que em 1918, a gripe espanhola, a mãe de todas as pandemias, a igreja de então pensou que Jesus estivesse voltando, pois naquela época pelo menos 50 milhões de pessoas morreram, vítimas desta pandemia. Hoje nós ouvimos dizer que foram mais de 100 milhões, mas 50 milhões é muita gente. Então a igreja de então pensou que Jesus estivesse voltando e que o mundo estava sendo preparado para o anticristo. Assim como nós, neste exato momento também, nós temos a impressão que Jesus está voltando e que o mundo está sendo preparado para o anticristo. E Jesus está voltando sim, porém, meus irmãos, não é por causa das pandemias. Jesus está voltando sim, mas não é por causa dos terremotos. Jesus está voltando sim, mas não é nem por causa do que está acontecendo agora com a nação de Israel. Mas Jesus está voltando porque o pecado do mundo já encheu o copo da ira de Deus. E o copo da ira e o copo da paciência de Deus já está transbordando. E é por esta razão que Jesus está voltando. A violência e a corrupção se tornaram moedas de troca entre as nações, entre as pessoas. O mundo não é lugar de paz, não é lugar de tranquilidade nem de sossego. Nunca foi e nunca o será. Jesus nos advertiu: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus já deixou esclarecido que só existe paz na pessoa dele. Não existe paz neste mundo, não existe paz no dinheiro, não existe paz nos prazeres, não existe paz nas amizades, não existe paz nos passeios, não existe paz no trabalho, não existe paz no descanso. Só existe paz na salvação, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nosso papel como povo de Deus é manter a paz de Jesus Cristo em nossos corações, durante esta e qualquer outra crise pela qual o mundo esteja passando. O príncipe da paz, ele pode controlar os nossos corações. Então, como precisamos agir em tempos de crise? Porque talvez você esteja passando por um tempo de crise, e a sua crise pode não ser a mesma da minha, mas todos nós estamos perecendo neste mundo de uma forma ou de outra. Primeiro, irmãos, apoiando as nossas autoridades. Segundo, trabalhando em equipe. E terceiro, encorajando uns aos outros. Então nós vamos ver esses três princípios ensinados aqui no livro de Atos, capítulo 27, enquanto Paulo estava passando por uma crise. Em primeiro lugar, na hora das crises, submissão e não confrontação. É muito difícil ser submisso, aceitar ordens e obedecer nessas horas. Mas veja o que Paulo fez. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. O centurião era um homem pagão, ele era um homem perdido, e ele preferiu dar ouvidos ao capitão do navio, que era o piloto, e ao dono do navio, que era o mercenário, ao invés de ouvir o apóstolo Paulo, que estava falando por Deus. E esses dois homens, tanto o dono do navio quanto o piloto, eles tinham negócios urgentes em Roma e não queriam esperar o inverno passar. Então eles colocaram os seus negócios, eles colocaram os seus interesses acima da vida de 276 pessoas, incluindo a vida deles. Paulo, apesar da verdade, apesar de que ele estava certo, aceitou a decisão do centurião. Ele aceitou a decisão da grande maioria daquelas pessoas. E o que isso nos ensina?
Em momentos de crise, precisamos seguir liderança. Imagine se cada um seguir o seu próprio coração. E em momentos de crise, precisamos saber esperar. Primeiro, Paulo seguiu a decisão do centurião. O centurião era o líder daquele momento. E os mais deles, não só o centurião, foram de parecer que se partisse dali para ver se podiam chegar a Finícia. Parece que a questão foi colocada em votação e Paulo foi voto perdido. O centurião e a grande maioria da tripulação votaram para que continuassem a navegação. Então veja, não foi a decisão só de uma pessoa, mas da grande maioria. Da grande maioria. E Paulo, apesar de profeta, apesar de apóstolo, apesar de vidente, não criou confusão, mas se submeteu de forma humilde e pacificadora naquele momento. O bom líder não é aquele que faz prevalecer a sua opinião, mas é aquele que sabe influenciar na hora certa e do jeito certo. E Paulo sabia, irmãos, que o centurião estava errado. Paulo sabia que o resultado daquela navegação seria trágico, mas seria mais errado ainda se ele tivesse se rebelado contra a liderança. Quantos estão entendendo isso? Não estamos falando em seguir o pecado de maneira alguma. Não estamos falando de obedecer ao pecado. Paulo jamais aceitaria uma decisão, mesmo que fosse da liderança, mas que fosse pecaminosa. Estamos falando sobre decisões executivas, decisões administrativas, que são aquelas tomadas pelos nossos pais, todos os dias, pelos políticos, todos os dias, pelos nossos patrões ou pelos nossos pastores. Às vezes não concordamos, mas eis aqui o segredo do sucesso. Mesmo não concordando, mesmo sabendo que não é a melhor das decisões, Deus deixa bem claro que se rebelar torna-se um pecado pior do que a decisão errada que foi feita. E Paulo, ele seguia princípios, ele não seguia coração. E de acordo com os seus princípios bíblicos, ele sabia que precisava se submeter à decisão errada de seu superior. Isso se chama obediência. Quando criancinha, a filha do pastor Jovito, missionário em Portugal, foi salva da morte por causa de sua obediência, que foi completa e instantânea. Ao atravessar a rua, ela não viu que um caminhão pesado, em alta velocidade, estava vindo em sua direção. O pai percebeu tudo à distância e apenas gritou para a filha: pare! Ela apenas ouviu o grito do pai, a ordem do pai: pare! Imediatamente ela parou, e ela parou a tempo para sentir o vento do caminhão passando rente ao seu rostinho. Se ela fosse como a maioria de nós, que tivesse dado mais 1 ou 2 passos e depois perguntado: parar por quê? Ela teria morrido. Mas porque ela parou de imediato, obedeceu de imediato, ela foi salva. E está viva entre nós até os dias de hoje. Amém, irmãos? Precisamos entender que mesmo no meio da crise, Deus ainda exige a nossa obediência. Deus ainda exige a nossa submissão. Uma jovem de 28 anos de idade foi aconselhada a fazer uma cirurgia de certo risco. Porém, muito jovem para passar por tal procedimento, eu sugeri que ela buscasse uma segunda opinião, mas que ela não rejeitasse a recomendação do primeiro médico, sem buscar uma segunda opinião. E ela fez isso. E a segunda opinião é de que ela realmente precisava daquele procedimento. Então, durante uma crise, uma segunda opinião pode,
mas jamais uma desobediência deliberada. Na grande maioria das vezes, Deus quer a nossa submissão e não a nossa confrontação. Paulo sabia que o pecado de rebeldia seria pior que sofrer o naufrágio. Ele soube desde o início que haveria um naufrágio. Paulo optou pelo naufrágio e não pela rebelião. Ele não só obedeceu, mas Paulo manteve a calma necessária durante aquele momento. Verso 15 diz: e sendo o navio arrebatado, e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. Ou seja, dando de mão a tudo, significa que às vezes nós temos que renunciar os nossos direitos, às vezes nós temos que renunciar à nossa própria vontade, e deixar Deus conduzir completamente o nosso destino. Vamos ver onde isso vai dar. Paulo aceitou a decisão de seu superior sem questionar, sem reclamar, sem maltratar, mas sabendo que o tempo todo o seu Deus estaria no controle daquela situação. Judas Iscariotes já fez exatamente o contrário do que o apóstolo Paulo fez. Quando Judas percebeu que Jesus Cristo, o Messias, Jesus Cristo, o Rabino, não iria derrotar os romanos, quando ele percebeu que Jesus Cristo não iria derrotar os fariseus, aí ele quis obrigar Jesus a iniciar uma revolução. A traição de Judas foi o meio de fazer Jesus se revelar para este mundo, se revelar para Roma. Judas, ele não queria crucificação, ele queria uma revolução. E quando ele viu que mesmo sendo preso, Jesus não iria reagir e Jesus seria crucificado, foi quando ele sentiu remorso e se enforcou. Durante uma crise, precisamos agir com calma, ou os resultados da nossa impaciência poderão ser pior que a crise em si mesma. Então, como precisamos agir em tempos de crise? Apoiando as nossas autoridades. Em segundo lugar, em tempos de crise, união e não separação. Veja o verso 19. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as nossas próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. Esse nós mesmos significa que Paulo podia contar com algum tipo de ajuda, mas não com toda a ajuda. Você se lembra no ano passado, durante a enchente no Rio Grande do Sul? Os próprios gaúchos, ao invés de ficarem esperando por ajuda que não vinha, eles próprios se ajudaram. Aí surgiu aquele lema, o povo pelo povo. O povo pelo povo. Os problemas começaram a surgir e Paulo disse: nós mesmos, nós não podíamos mais ficar esperando por ajuda de fora, nós mesmos. Foi necessário aliviar a embarcação para que não se afundasse tão depressa. Ao invés de fazer o jogo da culpa, eu avisei, não avisei? Eu disse para vocês não prosseguirem nesta viagem. Paulo não os lembrou disso. Paulo não fez o jogo da culpa, como os políticos estão fazendo nos dias de hoje, mas ele procurou ajudar a resolver aquele problema. Eles estavam literalmente dentro do mesmo barco, e ficar culpando uns aos outros, naquele momento, não iria ajudar a resolver o problema. O navio ficou sem pilotagem, o navio ficou à mercê do vento. E meus irmãos, chega uma hora em nossas vidas que nós precisamos passar o leme das nossas vidas para as mãos do Senhor Jesus Cristo. Não adianta você querer manter o controle da sua vida, do seu destino, da sua saúde. Você precisa, vai chegar uma hora, você vai ter que passar o leme da sua vida para as mãos do Senhor Jesus Cristo, e você vai dizer: seja o que Deus quiser.
que mais atrapalha o ser humano é querer ter controle da sua vida. Você nunca teve controle da sua vida e você nunca terá. Lê do engano, pensar que você controla alguma coisa. Você vai passar o leme da sua vida para as mãos de Jesus e você vai reconhecer que não adianta espernear, não adianta reclamar e que nessas horas você só pode esperar. Amém? Eles ficaram cerca de 3 meses de quarentena. Imagine, em alto mar, sem visão alguma, no meio da névoa, por 3 meses em alto mar, de quarentena. Mesmo que quisessem, não teriam para onde ir. O que salvou esses homens, 276 pessoas, foi a união ao redor do testemunho do apóstolo Paulo. Paulo, que foi submisso às ordens de seu superior durante aquela crise, tornou-se o líder, tornou-se a figura principal para toda a tripulação, inclusive para o centurião. Eles ficaram unidos ao redor do testemunho de Paulo, unidos no sofrimento e unidos na esperança. Primeiro, unidos no sofrimento. Verso 20, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Todos eles, inclusive o apóstolo Paulo, tinham certeza de que iriam morrer naquela jornada. Ali seria o final da linha para todos eles. Naquele momento, o centurião romano, lembra-se dele? O capitão do navio, lembra-se dele? O dono do navio, lembra-se dele? Paulo, o doutor Lucas, que estava com Paulo, e Aristarco, todos eles eram iguais, eram coiguais, não havia mais hierarquia, todos eles eram apenas seres humanos fragilizados e sendo preparados para a morte. Não havia ali ninguém mais importante que ninguém, ninguém melhor do que ninguém. Sofrimento tem esta capacidade de unir as pessoas e de transformá-las em iguais. Em 2006, nós perdemos um jovem de 15 anos de idade na nossa igreja, o Cássio Rodrigues. Ele morreu com a Bíblia nas mãos. Ele estava vindo para a igreja de moto, ele era passageiro, e um caminhão entrou na frente da moto, cortou a moto, e a moto caiu por debaixo do caminhão e a roda traseira passou por cima da cabeça do Cássio Rodrigues. E ele morreu na hora. E ele morreu com a Bíblia nas mãos. Foi algo que abalou a nossa igreja profundamente. Nós sofremos muito, mas os jovens da igreja ficaram mais unidos. As famílias da igreja ficaram mais unidas. As críticas e as picuinhas deram lugar para o amor e a tolerância entre as pessoas. Amém, irmãos? Veja que o sofrimento tem a capacidade de nos unir. Quando a igreja, há 2, 3 anos, foi obrigada a fazer cultos online, você se lembra disso? Ela foi obrigada a fazer cultos online. Foi maravilhoso ler as mensagens que as pessoas postavam no chat ao vivo. Eram palavras de amor, eram palavras de gratidão, eram palavras de encorajamento, eram palavras de união. Infelizmente, não somos assim quando está tudo bem em nossas vidas. Dizem que as crises podem revelar o que há de melhor num ser humano, ou pode revelar o que há de pior em um ser humano. Alguns se aproximam ainda mais de Deus, e outros se afastam ainda mais de Deus. Irmãos, o sofrimento vai passar, amém? Mas que a união que o sofrimento causou, nunca passe em nossas vidas.
Em segundo, unidos na esperança. Verso 22, mas agora vos admoesto, a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de nós ou de nenhum de vós, mas somente o navio. Paulo não estava aqui repreendendo aqueles homens por não tê-lo ouvido. Paulo poderia muito bem dizer: eu não avisei, eu não avisei. Nós fazemos isso, não fazemos? Mas Paulo não fez. Paulo não jogou na cara deles que eles haviam errado. Paulo havia avisado lá atrás, não deram ouvidos para Paulo, por isso estavam naquela situação. Paulo não os lembrou disso, mas Paulo estava tentando animá-los, encorajá-los. Por quê? Porque todos eles já haviam desistido da vida, todos eles já haviam entregado os pontos, todos eles estavam prontos para morrer. Eles pararam de comer há vários dias, não porque estavam jejuando, não porque não havia comida, havia comida, e eles não estavam jejuando, eles não eram cristãos, eles não tinham conhecimento de Deus, mas eles pararam de comer porque eles perderam o interesse pela vida, eles estavam simplesmente se entregando para a morte, eles estavam literalmente morrendo de tristeza, e Paulo tentou animá-los. E aqui Paulo ensinou uma grande lição para todos nós. Preste atenção na lição: suas vidas serão poupadas, amém, mas os seus bens materiais não serão poupados. Deus é justo, amém, irmãos? Vocês desobedeceram à lei da natureza, vocês desobedeceram à voz do meu profeta. Eu vou salvar a vida de vocês, mas eu não vou salvar os seus pertences, eu não vou salvar os seus bens materiais. Vocês vão sofrer perdas materiais, pela desobediência, pela teimosia, pelo orgulho, pela arrogância, pela ganância, pela ambição. Deus não se cansa de nos ensinar que não podemos colocar o nosso coração sobre bens materiais. Se você investe o seu dinheiro no mercado financeiro, na bolsa de valores, saiba que ele pode desaparecer com qualquer crise nacional ou internacional. Ele pode desaparecer. Além disso, ele pode ser taxado pelo governo. E se você vive de aluguel, terá que pagar a partir do ano que vem, com a nova lei tributária, quase que 40% de imposto. Ou seja, você não tem para onde correr, é tudo incerto. A nossa esperança então não deve estar no dinheiro, amém? Mas a nossa esperança deve estar sempre em Deus. Deus que pode proteger a nossa vida financeira. Deus que pode nos livrar, não da tempestade, mas Ele pode nos livrar na tempestade. A tempestade é precisa para nos corrigir e para nos purificar. Por isso Deus não nos livra dela, mas Deus nos livra enquanto estamos nela. Então, nesta noite, como precisamos agir em tempos de crise? Apoiando as nossas autoridades e não se rebelando, e trabalhando em equipe, não se afastando. Em terceiro e último lugar, em tempos de crise, Deus quer ver compaixão em nós e não retaliação. Fora na verdade razoável, ó senhores, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perda. Depois de 32 anos no ministério, eu já ouvi isso. Ah, pastor Rômulo, se nós tivéssemos dado ouvidos ao que você pregou, ao que você ensinou há 30 anos. Ah, se nós tivéssemos dado ouvidos ao que você pregou há 20 anos, ou ao que você pregou há 10 anos, já tenho ouvido isso. Eu não sinto prazer nessas palavras, eu não me sinto importante
quando as pessoas falam assim: eu me sinto triste, eu me sinto derrotado. Porque o meu maior desejo é ver vitória na vida das pessoas. Paulo não tinha nenhuma obrigação de ajudar aqueles homens que não lhe deram ouvidos. Ele poderia ter orado apenas por ele, pela vida dele, pela vida de Lucas, pela vida de Aristarco, e que os outros se virassem sozinhos durante o naufrágio. Mas não, Paulo se importou com a vida de cada um deles. Na hora da crise, a tendência é pensar apenas em si mesmo, cuidar apenas de si mesmo, e não pensar em outras pessoas. Os outros que se virem. Mas Deus deseja ver mais compaixão em nossas vidas. Afonso de Oliveira Castro, um homem de 63 anos de idade, morreu depois de salvar 2 criancinhas na Praia do Futuro, na cidade de Fortaleza. Ele passou mal depois de salvar aquelas 2 crianças. Ao chegar ali na areia, ele não resistiu e teve um ataque cardíaco. Morreu ali mesmo depois de várias tentativas de reanimação. As crianças estavam nadando num lugar proibido, num lugar errado. Os pais das crianças estavam distraídos, não estavam prestando atenção, não estavam cuidando e vigiando as suas crianças. Mas o senhor Afonso não pensou nisso. Na hora que viu as crianças sofrendo, padecendo, ele pensou apenas em ajudá-las. Nesta noite, todos nós aqui iremos morrer. Todos nós aqui iremos morrer um dia como o senhor Afonso. E é melhor morrer fazendo algo de útil do que morrer fazendo algo de inútil. Por que Paulo conseguiu demonstrar amor durante aquela crise? Ele também estava com medo. Ele sabia exatamente o que estava se passando no coração dos outros homens, e ele também não podia guardar Jesus Cristo só para ele. Primeiro, precisamos amar, porque todos nós somos frágeis. Não há nenhum super-homem entre nós. Por isso que quando o anjo de Deus apareceu de noite para Paulo, a primeira frase que o anjo proferiu: Paulo, não temas. Por que o anjo diria isso? Porque Paulo estava temendo. Paulo sabia que estava chegando no fim da linha. Paulo sabia que o perigo era iminente. Paulo era um ser humano de carne e osso. Paulo estava com medo. Paulo não era nenhum super-homem. O medo é inerente ao ser humano. Paulo entendia a situação de todos aqueles homens no barco, porque ele estava no mesmo barco. Só existiu um homem na face da terra que eu diria que nunca sentiu medo: Jesus Cristo. Mas pastor, ele sentiu tristeza no Getsemane, ele sentiu agonia no Getsemane, ele suou gotas de sangue. Sim, porque ele sabia que em algumas horas o lixo da humanidade, o pecado da humanidade seria derramado sobre os seus ombros. Ele estava debaixo de opressão, mas Jesus não sentiu medo. 2 malucos, 2 doidos, estavam conversando, e um maluco disse para o outro: certa vez eu fui para a Nova Zelândia, e lá teve um grande terremoto. Aí o outro maluco perguntou: e você não ficou com medo? E o maluco respondeu: medo? Que nada, a terra tremia muito mais do que eu. Vocês não entenderam, né? Ele disse que a terra teve mais medo do que ele, porque ela tremia muito mais do que ele estava tremendo. Moral da história: precisamos ter compaixão, porque estamos todos dentro de um mesmo barco. E, em segundo lugar, precisamos amar, porque Cristo nos amou. Veja o que Paulo disse:
o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo. Anjo de Deus no Novo Testamento se refere a Jesus, anjo do Senhor no Velho Testamento também é uma alusão ao Senhor Jesus. Paulo não conseguia ficar calado a respeito de Jesus. E veja, ele disse, este anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo. Ele fez questão de falar de Jesus, mesmo na crise, principalmente durante a crise. Nós temos razões nesta noite para acreditar que todos aqueles homens, 276 almas foram salvas, todos eles aceitaram Jesus Cristo como Salvador. 3 deles, já entraram no barco salvos, Paulo, Lucas e Aristarcos. E nós acreditamos que todos os outros se converteram durante aquela viagem também. Na hora das crises, as pessoas ao nosso redor estão nos observando. Os filhos estão olhando para os pais e pensando, se o meu pai e a minha mãe estão tranquilos, então tudo irá terminar bem. Os homens olharam para Paulo dentro daquela embarcação e descobriram a razão que Paulo era tão firme: Jesus Cristo. Nesta noite, como precisamos agir em tempos de crise? Apoiando as nossas autoridades, trabalhando em equipe e encorajando uns aos outros. Porque, irmãos e irmãs, o problema não é a crise, o problema é como nós vamos sair dela, como que nós vamos sair da crise. Vamos fechar os olhos